Pessoal, a série do Pinguim terminou e de alguma forma ainda estão surgindo novos detalhes que ninguém percebeu enquanto os episódios estavam sendo exibidos. E o que o pessoal descobriu no último dia era simplesmente uma referência do espantalho, que estava na nossa cara, bem na frente ali, e ninguém percebeu. Eu peço até desculpas, eu realmente não tinha visto isso quando eu fiz a análise do episódio 4, mas estava lá a referência do espantalho. E essa referência fez todo mundo começar a pensar um pouco melhor sobre o personagem Julian Rush, o doutor que representa a audiência apaixonado pela Sofia Falcone. Porque, convenhamos, né? Todo mundo estava apaixonado pela Sofia Falcone e o doutor estava lá para representar isso. Mas agora tem essa possibilidade dele ter sido o espantalho. Vamos comentar bastante sobre como surgiu essa teoria e debater aqui se é uma boa ou não o espantalho e se deveria ser o Dr. Julian Rush. Julian Rush com R, tá? Não com H, não é o Rush. Muito bem, roda a abertura e vamos lá. Pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Se puder também se inscrever para acompanhar todas as novidades da DC, eu agradeço de coração. Beleza, vamos falar então da questão do espantalho. Como é que surgiu esse negócio de que o Dr. Julian Rush seria o espantalho? Bem, nas redes sociais postaram essa foto aqui, que é basicamente um frame que a gente vê da casa do Dr. Julian Rush no episódio 4. Sabe, logo depois que a Sofia tem todo aquele flashback envolvendo o Asilo Arkham e ela acorda meio desorientada na casa do Rush. Se você der zoom nessa imagem, você vai ver dois objetos que com certeza não são mera coincidência. É uma luva na esquerda e uma máscara na direita, e que possuem um visual extremamente parecido com um espantalho que a gente tem, principalmente o espantalho do Asilo Arkham. E as pessoas começaram a especular que ele poderia ser o espantalho. Aí veio um youtuber americano chamado Boba Talks, que faz vários vídeos de notícias da DC, e ele disse que, de fato, em algum momento do desenvolvimento da história do Pinguim, o Dr. Julian Rush era o Dr. Jonathan Crane, o espantalho, mas que no decorrer da série eles abandonaram esse conceito por algum motivo que a gente desconhece. E bem, essa é uma informação nova que ninguém sabia até então. É realmente curioso como esse frame, que tem duas referências na nossa cara, passou despercebido na época do lançamento do episódio 4 e ninguém comentou. Eu acho que tem muito a ver com o próprio episódio 4, porque era um episódio 10 de 10, todo mundo ficou chocado com a Sofia, que ninguém ficou olhando muito as referências, o que estava no fundo ali. Mas bem, tem ali dois objetos que realmente fazem menção ao espantalho. Se você olhar o resto do escritório dele, vocês vão ver que tem muitas coisas estranhas ali. Tem uns objetos psicodélicos, tem um item ali que eu juro que apareceu no Batman Forever e parecem realmente objetos que despertam assim um medo nas pessoas. Não são objetos que te deixam feliz, convenhamos. E se você parar para pensar, o Dr. Julian Rush, ele tinha aquele mecanismo lá, aquela luz vermelha que emitia. Aquilo dali a gente viu em dois momentos na série, ele utilizando na Sofia e depois utilizando na mãe do Pinguim. E nas duas vezes a luz vermelha funcionou como um gatilho para algo que as duas personagens têm medo. A Sofia tem medo do Asilo Arkham, e foi exatamente isso que ela acabou vendo por causa da luz vermelha. E a Frances tinha esse medo envolvendo o passado dela com o filho, o Pinguim. Ela não queria que alguém ficasse sabendo que ela tentou matar o filho dela e acabou desistindo no último segundo. Mas ela tentou. Ela cogitou. Esse era o medo dela, que alguém descobrisse isso. Então a gente tem esse personagem do Julian Rush, que tem objetos do espantalho na mesa dele, é um doutor e também tem um mecanismo que causa medo indireto nas pessoas. Faz muito sentido pensar que em algum momento ele era o espantalho desse universo, ou pelo menos o Jonathan Crane. Mas, como o próprio youtuber falou, eles mudaram de ideia, colocaram esse outro nome e tentaram, né, evitar qualquer tipo de referência ao espantalho. Como tinha essas coisas na sala dele, eu acho que eles acabaram esquecendo ou que ninguém ia perceber alguma correlação. Na minha opinião, eles mudaram de ideia porque esse personagem, no final das contas, ele não é tão importante assim. E talvez chamar ele do nome Jonathan Crane fosse chamar muita atenção para um personagem que no final do último episódio volta a trabalhar para o Asilo Arkham. Se ele se chamasse Jonathan Crane, cara, desde o início a gente já tá fazendo
teorias malucas de que ele iria aparecer como espantalho no final da temporada. E iria ser muito frustrante se ele não fosse. Não tinha realmente nenhum motivo para chamar ele de Jonathan Crane. Era um nome muito grande que iria chamar muita atenção, ia dar muito holofote para esse personagem, sendo que ele não é tão importante para a história. Claro, ele tem suas participações na história, mas no final, se ele fosse o Crane, cara, ia ser muito pior. Ia ser muito pior. Porque, na minha opinião, esse é um dos personagens que a série não sabe muito o que fazer com ele. Principalmente depois que ele usa o mecanismo da luz vermelha para conseguir o segredo da mãe do pinguim. Tanto é que ele mal aparece depois e, do nada, você vê ele trabalhando de novo no Asilo Arkham. Foi um grande acerto não chamar ele de espantalho, porque no final das contas teria sido muito pior para a série se aquele fosse o espantalho do universo. E além disso, não utilizar o nome do espantalho permite ainda ao Matt Reeves utilizar o espantalho em um outro contexto, num outro filme, numa própria série talvez, porque é o espantalho. Algumas pessoas vão dizer que ele é top 3, top 5 vilões do Batman. Eu acho que ele é pelo gimmick dele, que é do medo, e o Batman por ser uma pessoa que se utiliza do medo, e isso dá uma bela rima com um vilão que tem o mesmo método, mas com objetivos completamente diferentes. É sempre um embate muito legal, Batman e espantalho. O universo do Matt Reeves tem muito chão pela frente, pelo menos mais um filme e com certeza mais uma série. Adoraria ver o espantalho, mas com certeza não queria que ele fosse um cara que o gás do medo dele é a luz vermelha, sabe? Paia, né? Muito paia. Até o Nolan, quando fez o espantalho, inventou o gás do medo lá, que realmente afeta as pessoas. Eu entendo pés no chão, mas, cara, é too much, né? Too much o espantalho não ter gás do medo e ter luzinha vermelha. Eu realmente acredito que ele era o espantalho e em algum momento eles mudaram de ideia porque eles perceberam que era um nome muito grande para aparecer na série, ainda mais sendo representado desse jeito na figura do Julian Rush. Ah, Gabriel, mas ele ainda pode ser o espantalho, só tá utilizando outro nome. É, ok, existe essa possibilidade. Ele tá com um nome falso ali e o nome verdadeiro dele é o Jonathan Crane. E eles podem revelar isso num The Batman Parte 2, numa temporada 2 de Pinguim, numa série da Mulher Gato, enfim. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil eles fazerem isso, porque esse cara, por mais que ele tenha a luzinha vermelha e tal, ele não tem nenhum trejeito de Jonathan Crane. Algumas pessoas até falavam que ele tinha muito mais jeito de Hugo Strange do que de espantalho. Eu também acho que ele não tem nada a ver com o Hugo Strange, porque o Hugo Strange não faz sexo, gente, ele não transa. E o Julian Rush ficava com a Sofia Falcone. Só pra isso já é impossível ele ser o Hugo Strange. Mas eu entendo o lado lógico de achar que ele era o Hugo Strange, porque ele manipulava os pacientes, conversava com os pacientes, queria estar por cima dos pacientes, mas no fim era uma coisa psicológica, patológica ali, que ele queria, na verdade, ser controlado pelo paciente. Consigo entender a lógica por trás do argumento, mas, sinceramente, não dá pra nem ser Hugo Strange e não dá pra nem ser Jonathan Crane. Qualquer caminho que a história fosse seguir, iria ser pior pra série, porque ele ia ganhar uma importância, um tamanho que o roteiro não dá pra ele. E tem também esse negócio que as pessoas achavam que ele era o Rush por causa do sobrenome, que é Rush e Rush. R ou H, mas, gente, não tem nada a ver, né? É Julian Rush com R. Esse é o sobrenome dele, Rush, mas não tem nada a ver com silêncio. Dando a minha opinião sincera, não acho que seja uma boa ideia tentar fazer alguma coisa com esse personagem. Ele é um personagem coadjuvante que tá ali apoiando a Sofia Falcone. Deu pro gasto, mas é realmente só aquilo dali. Eu até tinha umas teorias maiores com ele, mas elas não se confirmaram, tudo bem. Os importantes da série realmente é Victor, Pinguim e Sofia, e esses três a série realmente entregou muito com eles. Agora, tem uma outra coisa. A luva e a máscara que a gente vê na sala dele, mesmo que não seja do espantalho mesmo, cara, eu adoraria que esse fosse um protótipo do visual dele. A luva daquele jeito é total visual que a gente vê do espantalho no Arkham Knight, que é um baita visual do espantalho. Nossa, aquele espantalho é 10 de 10. Mesmo que ele não seja o espantalho, talvez eles aproveitem essas luvinhas, essa máscara, para fazer a concept art, fazer o visual mesmo do espantalho que, se quiserem, pode aparecer no universo da Batman. Eu acho que seria super bem-vindo, iria adorar, mas não sei onde que eles vão encontrar esse espaço, né? Se o segundo filme vai ser sobre corrupção, não cabe muito espantalho nessa história. Iriam colocar ele em The Batman 3? Pode ser. Numa série também seria muito legal. O ponto todo é que não tem muita perspectiva do espantalho aparecer. Seria muito foda ele aparecer num The Batman 3.
É só que, ao que tudo indica, o The Batman 3 pode ser destinado ao Coringa. Poderia ter 2 vilões? Poderia, mas daí também seria mais um filme que o Espantalho aparece de coadjuvante do vilão principal. O que eu não sei se as pessoas realmente querem. Eu, pelo menos, adoraria ver o Espantalho como o principal vilão, né, no filme. Adoraria ver a versão do Espantalho do Matt Reeves. Talvez em algum momento a luzinha vermelha tenha sido o gás do medo, mas eles mudaram de ideia, e que bom que eles mudaram de ideia, porque teria sido uma péssima ideia. Mas enfim, galera, essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. Realmente acham que o Julian Rush em algum momento foi o Espantalho? E se foi uma boa ideia eles terem trocado o nome? E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo sobre o Espantalho na série do Pinguim. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.